Capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização. Seção 1 da Transparência da Gestão Fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante: inciso 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Inciso 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Inciso 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 3º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 5º. Nos casos de envio, conforme disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação, a que se refere o caput. Parágrafo 6º. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federação, devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: inciso 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número de correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Inciso 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras
inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativo do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, e, no caso das agências financeiras, a avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Seção 2. Da escrituração e consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Inciso 1. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Inciso 2. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Inciso 3. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. Inciso 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Inciso 5. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando pelo menos a natureza e o tipo de credor. Inciso 6. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Parágrafo 1º. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Parágrafo 2º. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67. Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 51. O Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Parágrafo 1º. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos. Inciso 1. Municípios com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 30 de abril. Inciso 2. Estados, até 31 de maio. Parágrafo 2º. O cumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá até que a situação
seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Seção 2. Do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 52. O relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público. Será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de: inciso 1. Balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as: alínea A. Receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. Alínea B. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. Inciso 2. Demonstrativos da execução das: alínea A. Receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. A linha B. Despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada no bimestre e no exercício. A linha C. Despesas por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2º. O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51.